Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Grato ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez na sua casa, adorando o seu santo nome. Meus queridos, pela graça de Deus, com temor e tremor, que nessa noite a gente dá sequência ao que o pastor Ilquias iniciou semana passada, onde estaremos estudando sobre a Epístola aos Tessalonicenses. Então nós vamos ler a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim o texto: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. A igreja de Tessalônica é sem dúvida uma das igrejas, digamos, mais encantadoras, né? É uma igreja que compreendeu desde cedo o que é ser cristão. Considerando que o apóstolo Paulo, segundo a narrativa de Atos, só teve a oportunidade de pregar ali 3 vezes na sinagoga, apenas 2 semanas, certo? O texto bíblico não relata mais que Paulo tenha pregado outra vez. Pode até haver a possibilidade dele ter pregado em outro lugar, mas o texto bíblico diz que ele só pregou 3 sábados na sinagoga. E foi o suficiente para deixar uma igreja, e uma igreja sadia. E essa igreja, quem Paulo escreve, agora, Paulo foi forçadamente obrigado a sair daquela cidade, né? Dali de Tessalônica ele foi até Bereia, e de Bereia ele foi para Atenas. Enquanto isso, ele enviou Timóteo até Tessalônica para saber como estavam aqueles irmãos, fruto de uma evangelização de curto prazo. E aí, claro, havia uma preocupação de Paulo com a permanência daqueles irmãos, e grande é a surpresa do Paulo quando ele recebe o relatório de Timóteo de como é que estava aquela igreja em Tessalônica, que é uma igreja que aí quando Paulo escreve a carta para explicar algumas coisas para aqueles irmãos, a igreja de Tessalônica praticamente não tem problemas de comportamento. Os irmãos têm algumas dúvidas doutrinárias, né, com relação principalmente à volta de Jesus. Mas é uma igreja que na confiança que Paulo tinha da ação do Espírito Santo, conseguiu compreender e conseguiu abraçar o Evangelho de uma forma pura, de uma forma simples. A situação realmente era muito complicada na questão da evangelização, certo? Porque a igreja estava nascendo, não tinha obreiros, era todo mundo novo convertido, e de repente os irmãos se veem obrigados a sair da cidade e deixar aquele grupo de novo convertidos, né? Na visão humana, por conta deles mesmos, né? Apenas novos convertidos, mas o Paulo confiava na ação poderosa do Espírito Santo, que poderia sustentar aqueles irmãos na fé.
E grande é a surpresa, porque como diz o Paulo aí logo no primeiro capítulo, né, nos versículos seguintes, ele vai dizer que a fé dos Tessalonicenses é uma fé que é falada, é uma fé que é comentada em todo lugar. Por conta exatamente da forma como eles receberam o Evangelho. Da forma madura com que eles compreenderam que era ser cristão. Então, versículo 2, Paulo diz: damos graças a Deus por vós, por todos vós. E fazendo menção de vós em nossas orações. E as ações de graças, né, que o Paulo expressa aí, que não é novidade, praticamente em todas as cartas, Paulo rende graças a Deus pela fé dos irmãos e pela igreja, e isso revela, inclusive, o tipo de obreiro, o tipo de liderança que Paulo que não é uma liderança que está preocupada em encontrar os defeitos nos novos convertidos ou nos membros da igreja. Ele está muito mais preocupado em realçar, em ressaltar os pontos positivos, as virtudes dos irmãos. Diga-se de passagem, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, né? Nós que conhecemos a carta aos Coríntios sabemos muito bem da condição da igreja de Corinto. Mas quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, lá na primeira carta, no início, Paulo diz que é aos santos que estão em Corinto. Em nenhum momento Paulo faz qualquer referência aos problemas de comportamento que são sérios na igreja de Corinto, mas quando Paulo faz a saudação, ele leva em consideração que ele está escrevendo para a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, ela é santa. E Paulo dá graças a Deus pelos crentes de Corinto, graças a Deus pela fé daqueles irmãos. Eu acredito que no caso de Coríntios, inclusive, acreditando que eles possam realmente mudar suas atitudes e agir como santos. Mas o Paulo não faz nenhuma crítica inicial ao comportamento daqueles irmãos. Ele os saúda como igreja, como santos. Ele diz, inclusive, que eles foram santificados pelo Espírito Santo. E essa atitude é uma atitude louvável, porque, infelizmente, às vezes a gente vê liderança e obreiros que mais critica, mais enfatiza os pontos negativos dos seus liderados e das ovelhas do Senhor, do que mesmo de valorizar e acreditar no potencial de cada membro da sua igreja. E o Paulo nos deixa esse exemplo. E diga-se de passagem, essa questão da oração, de dar graças a Deus, essa oração de ações de graça, que alguns até questionam por que orar em ações de graças por uma coisa que Deus já fez, considerando que Deus fez porque Ele é soberano e, portanto, Ele fez porque Ele quis, certo? Independente de nós rendermos graça ou não, Deus já realizou. Essa é uma atitude equivocada, essa é uma atitude que não, pelo menos não está na cabeça de Paulo, porque o que está na cabeça de Paulo ao render graças a Deus pelos crentes de Tessalônica, é porque ele compreende que ao invés de Deus agir apenas por questão de soberania e até de sua autoridade, Paulo considera que as nossas bênçãos, mais do que vindo da soberania de Deus, vem do amor de Deus, vem da bondade de Deus. A bênção que o Senhor derrama sobre os seus servos é porque Ele é bom, é porque Ele é misericordioso. E Paulo, considerando isso, que nós somos abençoados e que as bênçãos que recebemos são graças à bondade e à misericórdia de Deus, é que Paulo dá graças a Deus, reconhece a bondade de Deus, independente
de que Deus pudesse soberanamente agir ou não, Paulo considera que nós somos abençoados porque o Senhor é bom e nós devemos agradecer porque o Senhor é bom, porque é isso que nos garante a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, certo? E Paulo vai dizer que não apenas ora ou não apenas deu graças a Deus em um momento, mas Paulo diz que dá graças a Deus constantemente. E constantemente menciona a fé e a postura dos crentes de Tessalônica. Constantemente Paulo agradece a Deus pelo que ele não pôde fazer, mas que Deus, na ação do Espírito Santo, pôde fazer ao sustentar aqueles irmãos, e mais do que sustentar, conduzi-los no caminho da fé, trazendo amadurecimento e fazendo da igreja de Tessalônica, que embora não tenha tido o cuidado que Paulo desejaria ter com eles, mesmo assim eles se tornaram crentes maduros e crentes comprometidos com o Evangelho, que é o que o Paulo vai dizer na sequência, né? Ele diz que ora incessantemente. Isso Paulo diz uma vez só. No capítulo 2, no versículo 13, Paulo novamente fala dessa questão da oração contínua. E isso é importante porque oração, mais do que um mecanismo para você pedir a Deus, oração é principalmente um lugar de comunhão com Deus. É um lugar onde você entra na presença de Deus. Então a importância de orarmos constantemente e de orarmos continuamente, independente, né, de termos algo para pedir, mais do que algo para pedir, nós temos o privilégio de poder entrar na presença de Deus através da oração. Nós temos o privilégio de podermos estarmos em comunhão com Deus e nos deleitarmos na sua presença. É por isso que o Paulo ora incessantemente e ora para render graças a Deus pelo que o Senhor tem feito pelos crentes de Tessalônica e como os crentes de Tessalônica têm, por outro lado, né, também agido de uma forma amorosa para com o Senhor, no serviço, na dedicação e no comportamento, né? Paulo dá graças a Deus pela igreja de Tessalônica, e ele não inclui apenas ele, mas ele inclui inclusive, né, o Timóteo e Silvano, diz que todos eles rendem graças a Deus pelaquela igreja, que é uma igreja que poderíamos dizer é um exemplo de conversão, de como realmente se converteram ao Evangelho, né? Esse reconhecimento de Paulo por esta igreja amadurecida, em que ele dá graças a Deus, né? E a palavra aí, dá graças a Deus, fala exatamente dessa gratidão, como eu falei, de ele não podendo estar ali, mas Deus assistiu aqueles irmãos. Viu com que sinceridade eles se converteram. E o Senhor os assistiu e fez com que se tornasse uma igreja exemplar. Na sequência dos versículos, né, lá no versículo 8, 9, Paulo vai dizer claramente que a fé deles é reconhecida não apenas na Macedônia e na região vizinha da Acaia, mas todas as igrejas comentam acerca da fé dos crentes de Tessalônica, como eles se converteram de uma forma radical dos ídolos ao Deus verdadeiro, né? E no versículo 3, ele vai falar ainda, lembrando-se da atitude dos crentes de Tessalônica, e aí ele vai ressaltar 3 pontos muito importantes, né? Muito importantes. Ele vai falar da atitude de ação. De ação. Ele fala da operosidade da fé, ou como diz em outra versão,
obras da fé. Parece algo contrastante, né? Essa questão de fé e obras que às vezes é tão mal compreendida. Mas na verdade há uma perfeita harmonia entre fé e obra. Então Paulo aponta 3 aspectos muito interessantes aos crentes de Tessalônica. O primeiro é essa operosidade da fé. O segundo, ele fala do trabalho de amor. E terceiro, ele fala da firmeza da esperança. Então, nós queríamos meditar um pouquinho exatamente nesses 3 aspectos aí, em que Paulo trata dessa questão da atitude dos crentes de Tessalônica, né? Primeiro, a operosidade da fé, ou a operosidade, ou a obra que resulta da fé, né? A fé é a aceitação plena do Evangelho, mas a fé é mais do que isso. A fé é também uma atitude, né? No Novo Testamento, por várias vezes nós vemos a fé evangélica no sentido mais subjetivo, que é a questão apenas de crer para a salvação, mas em outros momentos, como eu disse, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, e depois o próprio Tiago fala da questão de uma fé com obras, de uma ação, produto da fé. E Paulo percebe que um dos aspectos positivos da igreja de Tessalônica é que a fé deles não ficou apenas no subjetivo. Não é uma fé apenas para morar no céu. É uma fé que o impulsiona a trabalhar pela salvação de outras vidas. É uma fé que impulsiona os crentes a trabalhar pelo reino de Deus. É uma fé que impulsiona os crentes a estar em plena atividade, atuando para que novas vidas também sejam alcançadas por esse evangelho que eles abraçaram. Infelizmente, muitas vezes, nós nos limitamos a uma fé subjetiva, a uma fé apenas no sentido espiritual. Nós cremos que o Senhor é o Salvador da nossa vida, nós o aceitamos, e ao aceitarmos, nós vamos morar no céu, e glória a Deus e aleluia, né? E aí nós queremos viver exatamente apenas de glória a Deus e aleluia, e atuação, e atividade, e operosidade. Nada. Mas o que Paulo dá graças a Deus pelos crentes de Tessalônica é que a fé dos crentes de Tessalônica é uma fé que os impulsiona a estar em atividade, em realizar a obra de Deus, em fazer do evangelho não apenas palavra, mas ação, em mostrar que a libertação não é apenas espiritual, que o evangelho tem muito mais a oferecer além da salvação espiritual. Tem a libertação, inclusive social, tem a libertação, muitas vezes emocional, de vidas arrasadas, e que o evangelho é capaz de libertar e de transformar através de atitude de amor dos crentes. Então, no dizer de Paulo, essa operosidade da fé é exatamente a atividade em que se evidencia o desenvolvimento espiritual desses crentes. Algumas pessoas acham que desenvolvimento espiritual é apenas ser agraciado com os dons, né? É receber um dom do Espírito Santo, algo sobrenatural que ele vai manifestar dentro da comunidade. Mas no dizer de Paulo, desenvolvimento espiritual é crente que compreende o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo e que sente a obra libertadora que houve na sua vida, e ele se inquieta porque ele quer levar a outros aquilo que ele experimentou.
a libertação, a transformação que o evangelho fez na vida dele, não dá para ele guardar para si mesmo. Ele precisa falar para alguém, ele precisa dar uma palavra de conforto a quem está angustiado, ele precisa dar uma palavra de esperança a quem está desesperado. Ele não consegue ficar estático, ele não consegue ficar parado, ele precisa falar do amor de Jesus que o alcançou. A operosidade da fé, a prática constante da fé, de compartilhar o evangelho e o amor de Jesus Cristo com outras pessoas. É isso que Paulo dá graças a Deus, porque os crentes de Tessalônica entenderam o que era ser cristãos. E entenderam que não cabia no evangelho de Jesus Cristo o individualismo. Eu estou salvo e os outros não. Os crentes de Tessalônica entenderam que ser salvo pelo Senhor Jesus é coisa maravilhosa e não pode ficar só para ele. Essa atitude de operosidade, de ação, não é uma novidade. Não é só na cabeça de Paulo e nos crentes de Tessalônica. Jesus falava disso. Jesus evangelizava assim, indo por todos os lugares, expressando o seu amor a cada cura, a cada libertação, a cada palavra que Jesus dirigia. O evangelho de Jesus sempre foi um evangelho de ação. Era assim João Batista, foi assim Jesus e assim Paulo. O Paulo sabe muito bem o que é isso, porque o Paulo sempre foi um homem de ação. Quando ele se viu diante lá do Estevão, que mesmo sendo apedrejado, disse que os céus estavam se abrindo e o Senhor Jesus estava ali. E quanto mais ele falava daquela visão, mais o povo tinha raiva e mais o povo apedrejava. E o Paulo ali olhando para aquele homem, quando termina tudo, ainda diz: Senhor, não imputes a ele esse pecado. E o Paulo fica impressionado com aquele homem, e aí ele resolve perseguir e acabar os outros semelhantes a Estevão. Então ele sempre foi um homem de ação. Quando ele resolveu trabalhar contra os crentes, ele trabalhava em ação. Ele saía nas casas, ele arrastava, ele prendia os crentes, ele açoitava, mas no dia que ele teve o encontro com Jesus, que teve a sua vida transformada, a mesma atitude, a mesma operosidade, a mesma dinâmica, a mesma disposição que fazia ele perseguir os crentes, agora ele fazia na pregação do evangelho. Então Paulo sempre foi um homem de ação. Quando ele escreve lá aos Coríntios, em que ele fala de quanto ele já sofreu por causa do evangelho, de quantas vezes já foi açoitado, de quantas vezes foi apedrejado, de quantas vezes sofreu naufrágio, de quantas perseguições, de quantas inimizades ele arranjou. E ele diz que dá graças a Deus, porque foi digno de sofrer tudo isso por causa do evangelho. Paulo passou 3 anos lá para o lado da Arábia, assim que se converteu, e a Bíblia não diz o que foi que ele fez, mas quando ele voltou de lá, o rei da Arábia queria levá-lo preso de qualquer jeito, Montou até guarda nas portas de Damasco. Porque mesmo no período em que Paulo estava iniciando a fé, ele já agia. Mal ele terminou quando o Ananias colocou a mão sobre eles, que ele voltou a ver e foi batizado, logo na semana seguinte, ele já estava na sinagoga de Damasco, já anunciando o evangelho. Foi preciso sair de Damasco, foi para Jerusalém. 15 dias depois, os judeus já queriam matá-lo. Então Paulo sabe muito bem o que é essa operosidade da fé. A ação operada pelo amor. E amor
faz parte exatamente da vida do cristão. Jesus, lá no Sermão do Monte, falando inclusive de coisas básicas da fé cristã, né? De oração, de jejum, e de ajudar os necessitados, Jesus vai dizer: se você pode fazer tudo isso e deve, mas não faça que nem os hipócritas, movido por outras motivações que não seja o amor. Se você ora, é porque ama ao Senhor. Se você dá ajuda ao necessitado, é porque você sente amor pelo necessitado. Se não for, não é do agrado de Deus. Se você contribui na obra de Deus, é por amor à obra, não é por obrigação. Porque senão Deus não recebe. A ação que é agradável a Deus é a ação que é motivada pelo amor. É isso que Paulo via nos crentes de Tessalônica. Havia operosidade, havia ação, ações de fé, mas motivadas, movidas por um amor. Um amor, Paulo vai dizer que é um amor abnegado, né? Que é uma palavra que significa um amor sacrificial. A abnegação do vosso amor. E assim é o amor cristão. Um amor abnegado. Qualquer um, o próprio Senhor disse isso, qualquer um pode amar aquele que faz o bem. O amor cristão é diferente. O amor cristão é um amor abnegado. É um amor em que muitas vezes você nem tem razão para amar. Mas é esse amor que motiva o irmão a ir num presídio. É esse amor que motiva o irmão a tirar uma tarde para entrar em um lugar violento, de gente que faz maldade, mas que o irmão está ali, independente do que aquela pessoa fez, ele está ali porque ele é movido por um amor abnegado. Um amor sofredor. Um amor que racionalmente ele nem deveria ter, ou pelo menos não deveria ser para com aqueles a quem ele sai para evangelizar. Mas é o amor cristão, é esse que o Paulo ressalta na atitude dos crentes de Tessalônica. Um amor que é movido pelo Espírito Santo. Paulo vai escrever aos Coríntios, lá no capítulo 13, e vai dar as características desse amor. Esse não é um amor natural. Se você ler aquele capítulo 13 de Coríntios, e você for sincero, você vai olhar e dizer: isso aqui não existe. Não tem como amar desse jeito. Não tem. Aquilo ali é fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Só o Espírito Santo pode fazer você amar daquele jeito. Só o amor de Deus derramado no seu coração é capaz de fazer nós amarmos do jeito que está lá no texto de Coríntios. Se você tentar fazer o que está lá no capítulo 13 de Coríntios, de uma forma natural, você nunca vai conseguir. Porque aquele é um amor sobrenatural que Deus concede aos seus filhos, que ele jamais conseguiria amar daquele jeito. Mas a presença do Espírito Santo na sua vida e o amor de Deus derramado no nosso coração nos capacita, nos dá a graça para conseguir amar daquele jeito. Então aquele é o amor de Deus. Esse amor que os crentes de Tessalônica recebeu e colocou em prática. Um amor que vai muito além de mera emoção. É fruto da ação divina nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que o Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus e Pai. Porque Paulo sabe muito bem que aquilo é uma ação sobrenatural. É um amor altruísta. É um amor puro. É um amor que racionalmente, naturalmente, jamais conseguiria.
É um trabalho de amor que aqueles crentes fazem. Quantos de nós aqui fazemos esse trabalho de amor? Tiramos momentos de descanso da nossa vida, muitas vezes do nosso lar, para poder fazer a obra de Deus. E não é fazer para aparecer, é fazer por amor ao Senhor, a sua obra e as vidas que precisam de ouvir o Evangelho. Esse trabalho laborioso, esse trabalho árduo, esse trabalho difícil, que o Paulo vai dizer, né, que é a abnegação do amor. Um amor que opera em abundância quando nós estamos em plena comunhão com o Senhor. Esse sim é prova de espiritualidade, né? Tem gente que faz dos dons prova de espiritualidade. Deus, na sua infinita misericórdia, concede dons à sua igreja e alguns, ao invés de usar para o bem da obra, usa para benefício próprio, como prova de espiritualidade. Falar em línguas é prova de espiritualidade. Dom de profecia é prova de espiritualidade. Espiritualidade é não, irmão. A Bíblia diz claramente que os dons foi concedido a cada um para a edificação da igreja. Os dons não é prova de espiritualidade. Os dons é prova do amor e da misericórdia de Deus para com a sua igreja, que faz com que os dons se manifestem para a edificação da igreja. E aqueles que são usados nos dons nada mais são que servos dispostos a ser instrumentos de Deus, como são os crentes de Tessalônica. Prova de espiritualidade é exatamente esse amor abnegado de pessoas que doam a sua vida, que tira tempo da sua vida para fazer a obra de Deus, que cuida de crianças em lugares de risco, como lá do Cidade Criança. É gente que se dispõe a ir ao 4S, né? É gente que se dispõe a ir aos ribeirinhos, ao interior, evangelizar. É gente que se dispõe a sair na sua vizinhança, entregando folheto. É gente que se dispõe a, na hora do almoço, estar evangelizando, está testificando, está dando uma palavra de conforto para um colega de trabalho, independente de considerar que está perdendo o seu horário de descanso. Não, ele está ali movido por um amor abnegado. Importa se vai ter almoço, se não está, se está em jogo a vida de alguém. Isso sim é prova de espiritualidade. Isso sim revela o amor de Deus no nosso coração. Isso sim revela a ação do Espírito Santo, que impulsiona a trabalhar e a nos sacrificar pelos nossos semelhantes. É isso que Paulo dá graças incessantemente a Deus pelos crentes de Tessalônica. E finalmente Paulo fala da esperança. E aqui está claro, né? A epístola, o tema central da epístola é a volta de Jesus. O tema principal da epístola era a dúvida dos irmãos em Tessalônica com relação à volta de Jesus. E quando Paulo fala da esperança dos crentes de Tessalônica, ele está falando objetivamente daquela atitude de fé dos crentes de Tessalônica, de acreditar naquilo que tem uns crentes hoje que não acreditam mais, que é que Jesus vai voltar. Que a volta de Jesus é uma realidade. Que a volta de Jesus é iminente. Essa esperança de que Paulo fala e que dá graças a Deus, a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma esperança que pode ser, inclusive, no sentido prático.
de colocarmos a nossa esperança no Senhor enquanto estivermos aqui e enquanto aguardamos a volta do Senhor, nós na prática também, no dia a dia, esperamos no Senhor, confiamos no Senhor, cremos no seu cuidado, no seu amor, na sua bondade para conosco, quando as coisas estão difíceis, quando todos os esforços já não surtiram nenhum efeito, quando o seu braço já não alcança mais, você coloca nas mãos do Senhor e espera nele, porque ele é poderoso para realizar aquilo que nós não podemos realizar. No poder do Senhor, no cuidado, na sua bondade, inclusive para nos abençoar materialmente. Mas nós não podemos perder de vista que a nossa esperança maior é a volta do Senhor Jesus. Nós não podemos colocar a nossa esperança só nas bênçãos materiais que o Senhor pode nos conceder, e com certeza vai nos conceder, porque Ele é um Deus abençoador. Mas a nossa esperança não pode estar limitada apenas a essas coisas. O que o Paulo diz com relação à esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, dos crentes de Tessalônica, transcende a isso. É a certeza, é a convicção de que a maior esperança da igreja é a volta do Senhor. É o momento glorioso onde todos nós estaremos com Ele. E o Paulo dá graças a Deus por essa firmeza dos crentes de Tessalônica. E isso continua sendo uma realidade e, ao mesmo tempo, um problema. A firmeza dos cristãos. Infelizmente, há muita superficialidade. Há muitos que não têm convicção da sua fé. Como eu disse há pouco, tem alguns até que nem acreditam mais que a volta de Jesus vai acontecer. Mas o que Paulo ressalta da fé dos crentes de Tessalônica e o que se espera da igreja do Senhor é que nenhum crente e nem a igreja no seu coletivo perca a firmeza da esperança da volta do Senhor. Que, aliás, é a grande esperança da igreja. A grande esperança da igreja. A própria palavra diz que se nós esperarmos o Senhor, só nessa vida nós somos os mais miseráveis dos homens. A grande esperança da igreja é o cumprimento da volta do Senhor Jesus. E essa firmeza implica em que muitos já perderam. Na paciência, né? Quantas vezes já ouvi gente dizer, não, desde criança que eu escuto esse negócio da volta de Jesus. Mas quando Paulo fala da firmeza, a palavra que Paulo usa aí significa exatamente a paciência, a constância. Não interessa quanto tempo faz que você escuta. Quem prometeu foi o Senhor, e Ele é fiel para cumprir. Quando em Hebreus capítulo 11 fala da fé dos patriarcas, eles dizem, e os patriarcas tinham uma promessa. Deus disse para Abraão, Abraão, sai daí e vai para uma terra que eu vou te dar uma terra. Uma terra que mana leite e mel, eu vou te dar. Onde é? Não se preocupe, eu vou te dar. E o texto de Hebreus diz que Abraão andou pela terra prometida, Isaac andou pela terra prometida, Jacó andou pela terra prometida. Morreram na esperança de receber a terra prometida, mas permaneceram na fé, diz o autor aos Hebreus, porque eles esperavam uma cidade melhor.
a Jerusalém celestial. Eles tinham uma promessa de Deus e morreram nessa esperança. Se Deus não cumpriu, cumpre na próxima geração. Mas eles morreram na fé, crendo na promessa de Deus, mas não se rebelaram e não reclamaram, porque mais importante do que a terra prometida, a Canaã terrena, eles tinham a certeza da cidade celestial, onde eles estariam todos juntos. E se nem todas as bênçãos que nós esperamos receber do Senhor nessa vida se concretizar, nós temos uma esperança que com certeza vai se realizar, porque foi o Senhor que prometeu. O Senhor vai voltar. Então, nesse caso aí, irmão, nessa situação aí, Paulo é objetivo e específico. A esperança da igreja é o Senhor Jesus. É a volta. E nós temos, independente de quanto tempo falta, nós temos que considerar a volta como eminente, como sendo para hoje. E se não for hoje, a minha esperança continua para amanhã. Mas eu preciso viver como se a promessa fosse acontecer e fosse acontecer agora. Porque foi o Senhor que prometeu. Nós somos salvos na esperança. Toda a geração do Antigo Testamento morreu na esperança do Messias. E o Messias veio. Então era a esperança que se concretizou na pessoa de Jesus, que nos trouxe a salvação. E agora o Senhor já veio e a gente continua na esperança da sua segunda vinda, porque o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa esperança não é no pregador, a nossa esperança não é na denominação, a nossa esperança é primariamente no Deus que prometeu, no Deus que é fiel e que com certeza vai cumprir a sua promessa para conosco. E nesses três aspectos de que Paulo rende graças a Deus pelos crentes de Tessalônica, é tremendo, porque dentro dessas três atividades, há ali três virtudes que no decorrer de todo o Novo Testamento nós vamos encontrar, inclusive junto, né? A fé, a esperança e o amor. Não é só aqui que nós vamos ter. Em várias outras passagens, em Romanos, em Coríntios, nós vamos encontrar sempre junto a fé, a esperança e o amor. É sobre isso que Paulo rende graças a Deus pelos crentes de Corinto, que continuam na fé, no amor e na esperança da volta do Senhor Jesus. Porque é isso que caracteriza crentes firmados e crentes comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós possamos olhar para nós mesmos e vermos onde estão as nossas falhas e buscarmos a graça e o poder do Senhor para que nós possamos tomar o exemplo dos crentes de Tessalônica e vivermos na fé, no amor e na esperança. Atuantes, servindo ao Senhor com alegria, com um amor sacrificial e com ações movidas pela fé naquele que nos resgatou e que nos prometeu a redenção eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe para que possamos permanecer firmes no Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos. Glória a Deus, amados irmãos, que maravilha, que bênção. Eu estava ouvindo a mensagem atenciosamente, me lembrando há quanto tempo nós não escutamos
uma mensagem falando da vinda de Jesus. Quando eu aceitei a Jesus foi no ano de 1975. Há um bocado de dia, né, irmão? E o meu vizinho lá me fazia muito susto a mim. Ele disse, olha, se você não aceitar Jesus, Jesus vem e tu vai ficar. E eu fiquei muito preocupado, né, irmão? E um dia, estava chovendo muito lá em Quixadá, que eu sou filho da cidade de Quixadá, chovendo e com o trovão, já vou para a igreja dos crentes. Ficava perto de um, se subir eu já estava com um. Então a gente tem aquela perspectiva, né, de medo, mas a mensagem do arrebatamento, a mensagem da vinda de Jesus, hoje é muito pouco pregada nas igrejas. E eu até digo, cada crente teria que ler pelo menos uma vez por mês o capítulo 24 de Mateus. Né? 24 de Mateus, onde fala muito sobre a vinda de Jesus, os acontecimentos, os sinais do tempo, tudo que Deus precede o arrebatamento da igreja, está em 24 de Mateus. Procure ler, também como Tessalonicenses, como nosso irmão Itamar já falou. Então é uma mensagem que ela tem que estar viva nos nossos corações, presente na igreja, e a igreja atenta, porque, irmãos, está aí os sinais. Está aí os sinais, o mundo está louco, desesperado. Fique certo de uma coisa, que quanto mais acontece alguma eventualidade no universo, mais as pessoas que não são crentes procuram ler a Bíblia. Os cientistas, os estudiosos. Eu vi agora, semana passada, um programa na televisão da Sky, que eu gosto muito dessa parte quando estou falando de Bíblia, a preocupação deles lendo o Apocalipse para o acontecimento dos terremotos, das guerras, dos tsunamis, todas essas coisas. Todo mundo que você visita, acontece, está havendo um tipo de greve, o pessoal insatisfeito. É um terror muito grande no universo como um todo. Isso tudo é que está prevendo a vinda de Jesus. E a igreja não pode passar desapercebido disso. Tem que ficar atento, porque a qualquer hora o arrebatamento da igreja vai acontecer. E a igreja tem que estar preparada. Vamos ouvir um louvor, e após o louvor nós vamos ler os avisos para a igreja e depois orar para concluir o culto. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, e então subiremos, contigo estaremos, pra
Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Graças a Deus, amados irmãos, pelos louvores, pela mensagem, por tudo que Deus concedeu para a sua igreja esta noite. Irmãos, lembrando, os irmãos continuam orando pelos nossos pastores que estão na cidade de Itapajé, na convenção estadual. Pastor Iquias, pastor Evandro, pastor Roberto, vários obreiros aqui da cidade missionária estão presentes ali na convenção, que vai até quinta-feira. Orem para que Deus continue abençoando a convenção estadual. Queria lembrar os irmãos que ainda não se inscreveram para a nossa viagem de Israel, e fizemos a caravana 2013, foi o pastor Iquias e o pastor Evandro, e foi em setembro do ano passado. E agora em setembro está indo o pastor Roberto e eu, juntamente com a caravana aqui de Estado Missionário. Então, se você não se inscreveu, é Israel conosco, tem o folheto ali na saída da igreja, e nos procure para a gente passar o seu telefone para a agência, para você se inscrever em setembro para essa caravana. Vai ser uma bênção, né, irmãos? Então, é a oportunidade de vocês irem para Israel, fazer um passeio maravilhoso e abençoado. No dia 8 de fevereiro, haverá o bazar em prol das mães da cidade e criança. Doações de voluntários, procure as irmãs Josina ou Cláudia na recepção. Discipulado, estão abertas as inscrições para o curso de discipulado 2014-1, novos convertidos, aspirantes ao batismo nas águas e recém-chegados de outras igrejas, com idade mínima de 14 anos. Podem inscrever-se. Inscrições na recepção com o irmão Renato, e o início das aulas vai ser 2 de fevereiro. Lembrando, irmãos, que vai ser um grande batismo em Fortaleza esse ano, que é o batismo do centenário, onde num dia serão batizados todos os irmãos na grande Fortaleza, no estado de Ceará. A previsão é que 5.000 irmãos estejam se batizando num só dia. Amém? Então vai ser um batismo especial. Melhor idade, na próxima quarta-feira, às 19 horas, mais um encontro do Ministério da Melhor Idade. Culto, na próxima sexta-feira, dia 24, acontecerá o culto de celebração às 19 horas, quando o projeto missionário Cambeba estará passando a congregação. Todos estão convidados na congregação lá do Cambeba. Oração. O Arthur, sobrinho da irmã Jane, que se acidentou hoje, fraturou a cabeça e está hospitalizado. Vamos orar. Deus opera, Deus toma o primeiro lugar e vai tomar a iniciativa para mudar esse quadro ainda hoje, quando a igreja orar. Amém? Utilidade pública. Os irmãos que porventura esqueceram algo na igreja, por favor, dê uma olhada na caixa de achado e perdidos no balcão da secretaria. Às vezes os irmãos pedem uma coisa, a gente guarda na secretaria e ninguém vai procurar mais. Dê uma olhadinha lá se você perdeu alguma coisa, se tem algum objeto seu. Também tem aqui, agora eu deixei por último, porque orar pela irmã Norma Castro, esposa do Evangelho Pereira, que está aniversariando, né? Vamos orar por ela, está aniversariando hoje, e é nossa abençoada. Vem aqui, vamos orar por essa bênção, né? Pode vir, se aproxime, vem até aqui na frente, irmão Pereira também. Vamos orar por esse casal abençoado. A igreja fica de pé. Irmãos, voltando à viagem de Israel, e sempre os irmãos depois perguntam, irmão, quando vai ser a viagem? Já está marcado a ida e o retorno, para você se programar. A viagem será no dia 12 de setembro. 12 de setembro de 2014, nós estaremos saindo de Fortaleza. E o retorno é dia 27 de setembro. Então são 16 dias entre o dia que nós vamos sair e o dia que nós vamos chegar. Então, se você tem interesse, após o culto me procure, que eu anoto seu telefone e passo para a agência, onde a agência fará o contato com você. Se não me engano, está faltando só uns 8 casais. Pode ser 2 irmãos, um casal, né? 8 casais para complementar o grupo de 50 irmãos, o segundo grupo que vai da cidade missionária. O Roberto está lembrando, sexta-feira é o culto de oração, culto de toda a igreja. Você não é convidado, você é para estar presente, que nós é para estarmos presentes sexta-feira aqui. E também, diante de uma mensagem que Deus nos deu no nosso coração esta noite, eu gostaria de saber se tem alguém na igreja que ouviu a palavra, veio pela primeira vez e ainda não aceitou a Jesus para fazer parte desse grupo do arrebatamento.
levante a sua mão e vem aqui, que nós queremos orar por você. Quem quer aceitar Jesus? Levante a mão, se reconciliar. Hoje é dia aceitável. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, principalmente receber a Jesus como seu Salvador. Se não tem, a igreja continua querendo Jesus. E nós vamos estar aqui firme, preparado para o arrebatamento da igreja. Nós vamos convidar aqui o presbítero Salomão para fazer a oração pela nossa aniversariante, família. É o irmão Arthur, é o irmão Arthur, a irmã? A irmã vai avisar que o irmão teve um acidente, o irmão Arthur, ele tem 7 anos de idade. Mas agora a igreja vai orar. O quadro vai mudar. Porque o Senhor, a Bíblia diz e afirma, quando a igreja ora, o quadro muda. E a oração pode muito seus efeitos. Então, se a igreja crê que Deus vai mudar esse quadro, essa criança à noite, amém. Eu também creio. Então, vamos orar pelo Arthur, que foi acidentado agora à tarde, pelo aniversariante, nossa irmã, e orando por o culto. Glória a Deus. Vamos, irmãos, orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, neste momento, Senhor, tão oportuno, Senhor, qual estamos reunidos. E aqui está, Senhor, a tua serva, a irmã Norma, completa, Jesus, mais um ano de vida. Deus abençoa ela, Senhor. Ah, Senhor, ainda mais, tem cuidado dela, cuida, Jesus, ainda mais. Dá, Senhor, mais anos de vida, Senhor. Derrama graça, unção sobre a sua vida, sobre a sua família. Ah, Pai querido, agora, Jesus, nós te apresentamos, ó Deus, esta criança, Senhor. Ah, Deus, o Arthur, Deus. Senhor, Tu és um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que tudo pode. Um Deus que faz milagres, Senhor. Ah, Jesus, um Deus que ressuscita. E aquela criança, Senhor, que está no leito agora, a Tua igreja ora, Senhor, com fé, acreditando na esperança, Senhor. Ah, Senhor, que Tu vai fazer um milagre. Deus, visita ela, Senhor, agora. Deus, vai naquele leito, Senhor. Deus, Tu tem visto, Senhor, o sofrimento, o clamor, Senhor, da família. Deus, Tu és um Deus de misericórdia, Senhor. Deus amado, opera, Senhor, o milagre, Senhor, neste momento. Agora, Jesus, despede, Senhor, também a Tua igreja em paz. Nos leva, Senhor, aos nossos lares. Deus, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Pai Santo, nós te oramos e também te agradecemos em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja do Senhor. Amém.